Olá, o meu nome é Alberto Andrade e esta é a Muscle Power TV. Hoje aquilo que eu vos trago é uma sessão sobre as formas de manifestação da força. Trago um desafio a mim próprio de conseguir explicar-vos estas formas de manifestação da força através do espectro de luz visível. Olhando para o espectro, podemos dizer que esta zona vermelha apanhando um pouco da laranja trata-se da força rápida, que é a capacidade do sistema neuromuscular para gerar um maior impulso num determinado intervalo de tempo. Depois temos ainda esta zona aqui um pouco maior que se trata da força máxima. Força máxima é a capacidade de gerar um maior valor de força contra uma resistência inamovível sem ter em conta o fator tempo. E aqui temos a força de resistência, que se trata da capacidade do sistema neuromuscular para retardar o aparecimento da fadiga. Vamos olhar então para este espectro como uma zona de mais fadiga mecânica e outra zona de mais fadiga metabólica. Começando então por esta zona vermelha, a primeira zona podemos falar que é a taxa de produção de força. A taxa de produção de força é obtida através do declive de um gráfico, da curva de um gráfico força-tempo, ok? E depois temos aqui ainda a potência muscular. A potência muscular, sabemos que a potência é igual a força vezes a velocidade, ok? E depois temos aqui esta zona que podemos dividir em duas, que é a zona da hipertrofia, onde podemos ainda dizer que existe uma fadiga. Eu costumo dizer que existe uma fadiga mais mecânica e outra mais metabólica. Depois temos então a força de resistência. Quais é que são as diferenças entre estas manifestações da força? Então, a primeira, a taxa de produção de força, podemos dizer que é aquela que tem maior intensidade, menor volume e onde é necessário um maior intervalo entre as séries. Quando estamos a falar da potência muscular, a intensidade já se torna submáxima e o volume reduz um pouco, o volume é um pouco maior e o intervalo é um pouco mais reduzido, mas continua substancialmente elevado em comparação com os outros. Em relação à hipertrofia, também temos aqui intensidades submáximas, o volume torna-se superior e os intervalos muito menores, ok? Aqui em relação à força de resistência, é onde temos a menor intensidade, o maior volume e os menores intervalos entre as séries. Por vezes, eu, para comparar a taxa de produção de força da potência muscular, costumo dizer que a taxa de produção de força, tendo em conta que estamos a falar de cargas muito próximas da máxima, aquilo que pedimos ao atleta é a máxima velocidade de contração, mas quando estamos a falar da potência muscular, por serem intensidades submáximas, aquilo que pedimos ao atleta é a máxima velocidade de execução. Portanto, a grande diferença aqui é que ambos têm uma máxima velocidade de contração, mas na potência muscular é possível observar uma maior velocidade de execução. Em relação depois à hipertrofia e à resistência, podemos dizer que aqui na hipertrofia a velocidade é moderada, ok? E na resistência a velocidade é lenta, mas é importante para ambos, principalmente quando o nosso objetivo é aqui a hipertrofia, o tempo sobre tensão. Então, quando se trata de resistência, o nosso objetivo, como já foi dito, é uma maior resistência à fadiga. E depois aqui para a hipertrofia podemos dividir, como eu disse há pouco, entre um ganho de massa muscular e ainda um ganho de força de base. Primeiro é preciso compreender que quando alguém começa um programa de treino de força, os primeiros ganhos são na coordenação intermuscular, ou seja, podemos comparar isto como um atleta a aprender os movimentos. Depois são ganhos de coordenação intramuscular, ou seja, os primeiros ganhos de força máxima são feitos através destes mecanismos, mas a seguir começa então a hipertrofia a acontecer para o maior ganho de massa muscular. Mas imaginemos que deixa de ser o objetivo do treinador que o atleta ganhe massa muscular, mas o atleta ainda precisa de algum trabalho de força máxima.
colocando intensidades um pouco superiores, ou seja, o volume um pouco maior, o volume um pouco menor, peço desculpa. Estamos aqui a falar da força de continuar a ganhar força máxima e normalmente chama-se aqui força de base. Quando estamos a falar da potência muscular, principal objetivo deste canal, e é o que eu falarei também mais à frente, estamos a falar de otimização da relação força-velocidade, que não fosse a potência igual à força vezes a velocidade, não é? E, portanto, depois mais à frente vamos falar um pouco sobre esta relação e a forma como podemos otimizá-la. Depois, aqui em relação à taxa de produção de força, estamos a falar de uma otimização da capacidade de ativação nervosa. Ou seja, há modalidades onde os movimentos que os atletas têm que realizar têm que ser feitos num curto período de tempo, mas nós queremos a máxima produção de força, portanto temos que otimizar esta capacidade de ativação nervosa, que significa um maior recrutamento e frequência de ativação das unidades motoras. Além destas formas de manifestação de força, ainda temos também a força reativa, que esta é a capacidade de produzir força em ações de ciclo muscular, alongamento e encurtamento, normalmente feito com um treino pliométrico, estamos a falar de saltos, ok? Mas mais à frente podemos aprofundar um pouco esses conceitos. O âmbito desta primeira sessão foi mais explicar aqui dentro deste espectro. Muito obrigado pela atenção.